Senhoras e senhores, aqui fala Mestre Kai. Hoje eu reajo o rap do Byakuya Kuchiki Bleach. Pra quem curte o personagem Byakuya, ou pra quem gosta da narrativa de Bleach, esse personagem pra mim é interessante, se não intrigante, se não muito orgulhoso na obra de Bleach. E tem um detalhe, ele também chama a atenção por ser intimidador e muito orgulhoso. E para você que gosta do Byakuya, que é um personagem muito marcante nos mangás Shonen de Bleach, velho, se inscreve para não perder nada, deixa o like, compartilha que é fanzaço de Bleach, assim como eu sou, e comenta aí embaixo seu personagem favorito que eu quero ler. Agora vamos começar em 3, 2, 1 e rodando. Lembrando que essa música do Bassara faz 2 anos. Lembrando que o Byakuya Kuchiki, ele tinha uma família nobre chamada os Kuchikis, que era uma família real lá no Sirentei. Sim, era uma família nobre, de muito prestígio. E eles só adotaram a Rukia com um nome, quer dizer, um sobrenome Kuchiki, porque ela não tinha família, ela era adotada, assim como muitos outros personagens de Fullmetal, até mesmo de Kill la Kill, eram sim adotados. Se você vê isso no mangá e até mesmo no anime, sim, tem isso de adoção, mas aqui em Bleach tem um caso bem mais severo, porque ele simplesmente denota essa aura bem mais orgulhosa, vamos dizer assim. E lembrando, o Byakuya, ele por mais que seja o capitão da sexta divisão, ele por mais que tenha esse lado mais orgulhoso, mais prepotente, ele tá nem aí que a Rukia seja executada, porque, cara, no anime já mostra que a Rukia deu cerca de seus poderes Shinigami pro Ichigo, mas é mostrado que ela só ia dar metade dos poderes para o Ichigo salvar ela. Mas no mangá já mostra que o Ichigo já estava com uma bate e bancar assim, pá, parecendo uma peixeira de um cortador de boi. Mais ou menos isso. Mas, cara, foi satisfazer? Foi, mas aos olhos dos Shinigamis, isso aí é contado como uma afronta. Lembrando que essa parte que ele diz que o Ichigo é ridículo, que ele merecia morrer, que ele não merece nem sequer estar vivo, que não chega nem aos pés do Byakuya, cara, ele tá menosprezando o Ichigo. E para quem viu o meu react do Ichigo Kurosaki ano passado, deve saber que ele humilhou. Ele simplesmente mostrou ao Byakuya que o orgulho não vale de nada. Ele literalmente mostrou o contrário para o Byakuya, que na verdade ele é que estava cego de orgulho e também por se achar que já podia vencer o Ichigo sem ao menos poder usar todo o seu poder para vencê-lo. Para quem já leu mangá, a luta entre os dois foi mais que encerrada. Lembrando que a Bankai do Byakuya, Zembuzakura, é muito bela, mas também letal. Porque assim, quando o Ichigo meio que usou todo o seu poder, e até mesmo todo o seu riaço, para poder cortar meio que o kimono do Byakuya, o que eu achei muito perfeito, mesmo que ele não estivesse segurando assim, na bainha da sua Shikai ou Bankai, ele está controlando as pétalas de Zembuzakura para poder controlar com a mão. O que é bom, porque ele está fazendo isso para acertar o Ichigo, mas ele na forma de Zangetsu já mostra
que ele tá muito, muito poderoso. E mesmo que o Biel tentasse acertá-lo, não tem como. Passa o relâmpago do Ichigo, tá mais acirrado. Com exceção da Yoruichi, porque, cara, a velocidade da Yoruichi por ter a fama de Rainha Trovão não é à toa. Ela definitivamente, por ser do 7º Esquadrão, ela possivelmente é a mais veloz? É a mais veloz, e se ela tivesse uma Shikai ou uma Bankai, ela venceria o Byakuya fácil. Tanto é que na infância, a Yoruichi e também o Byakuya disputavam quem era mais veloz e quem era o mais rápido. Isso porque o bisavô lá do Byakuya Kuchiki, que era meio que o Hiyoshi Kuchiki, ele ficou se perguntando, essa geração de hoje em dia, velho, eu não sei pra onde eles vão. Mas, cara, era um velho severo? Era severo sim, mas ele viu o Byakuya Kuchiki pequeno como se fosse para o filho. E vamos combinar aqui que o Biel é pequeno, ele não consegue nem sequer dizer que é a mesma pessoa de agora. Só que aquilo, o Randy não está traindo o seu capitão, ele só não concorda que a Rukia seja executada principalmente por conta do Byakuya Kuchiki. Porque, vamos combinar aqui, a Rukia é irmã do Byakuya Kuchiki? É sim, mas o Randy criou um vínculo, um laço com a Rukia quando era criança, tão forte que ele vê ela principalmente como além de uma única amiga, algo bem mais fraterno, vamos dizer assim, porque se ele visse a Rukia morrer, seria a mesma coisa que ele falar um adeus para alguém que ele acabou de conhecer há 10 ou 14 anos atrás. Ia ser muito triste para ele. Olha, sem falar que o Randy ele tentou de tudo, ele até mesmo sacrificou para salvar a Rukia, deu uma atrasada no Byakuya Kuchiki, deu uma atrasada, e ele até mesmo disse assim, ô Ichigo, eu fiz de tudo, e nem por isso foi o suficiente, agora deixo a Rukia em suas mãos. E, mano, foi muito lindo porque o próprio Randy Abarai, ele meio que abriu seus olhos e viu que ele estava fazendo errado, mas agora ele deixa nas mãos do Ichigo que ele salve a Rukia. E mais tarde, lá no arco Os Arancas, é ele que fica na linha de frente para salvar a Orihime também. E, cara, eu acho isso até teatro. Bleach é basicamente teatro misturado com cinema. Agora, a luta do Byakuya contra o Ichigo, principalmente na revanche, ele ficou subestimando tanto o Ichigo que, velho, chega a ser gritante, chega a ser muito revoltante, porque ele fica dizendo que o Ichigo não passa de um Ryoka, que isso aí vai levar à morte e não sei o que. Velho, se ele continuar assim com esse orgulho, eu já posso dizer que ele tá se igualando aos Kano ou de Nanatsu. E, mano, você não pensa, será que o próprio Byakuya Kuchiki, ele meio que tá cego pelo seu ego e também pelo seu orgulho que não faz ele enxergar a merda que ele fez. Ele vai ver sua irmã ser morta e ele vai ver isso da forma mais natural possível, como um simples traidor morrendo na sua frente. Mas visto que a mesma não tem culpa.
Olha, se o Ídolo quisesse mesmo rasgar a garganta dele, ele faria? Faria. Eu sei que o milagre não se repete duas vezes, mas em Bleach, principalmente no mangá que tem páginas coloridas, no volume 8, eu já aviso que isso aí é basicamente cinema. É cinema sim. E eu vou desculpar ao contrário, porque ele já tá ficando mais rápido que a prova Sakura, a bancada do Thiago Kutik. Tá sim, porque, cara, esse aí nem consegue prever o movimento do Ichigo. Ele literalmente não consegue vê-lo. E quanto mais que ele tenta atacá-lo, ele é atacado de volta pelo Ichigo Kurosaki. Lembrando, essa parte do Hollow que o Ichigo tem na cara é a parte dele Hollow, é assim, mas também tem a parte do branco, que na verdade é outra parte da consciência do Ichigo, que já mostra que tá tomando conta dele para que ele possa ganhar. Mas aí o Ichigo pega essa parte do Hollow interior dele e depois diz que não precisa de rolificação, da parte de rolo, para ganhar do próprio Byakuya. Aí ele fica, o quê? Você podia matar a hora que quisesse na forma rolo? Então por que não fez? Mano, o Ichigo quer acabar com ele e provar que ele tá errado, mas não dessa forma. Quer mostrar isso de uma forma que ele possa entender. Lembrando que essa forma Sakura Hado Tenkei, na verdade, é a forma verdadeira de Sakura, a Bankai em forma de domo do próprio Byakuya, o que eu achei não só fenomenal, espetacular, como também a melhor Bankai já vista na história. E, mano, sendo bem sincero aqui, a pressão espiritual do próprio Byakuya se equivale precisamente ao Toshiro, até mesmo ao Drakenpachi, se equivale principalmente porque o mesmo ele já está naquele nível, já bate principalmente naquele nível entre os dois, mas ele está no nível mais centrado, mais concentrado, basicamente. Ah, velho! 50 anos atrás ele prometeu a Hulk que jamais quebraria a promessa aos pais dele. Mas agora que ele já se tornou capitão do Serentei da Divisão 6, então eu já posso dizer aqui que ele quebrou uma promessa que não tem mais volta, velho. Ele mesmo contradiz. Ele mesmo se contradisse da maneira que ele não queria. Olha, eu entendo que é duro ele perder cerca de um parente. Eu também perdi parentes na minha vida. Perdi cerca de meu avô, perdi cerca de um amigo meu e muitos outros que eu mais amei. Mas o Byakuya, mano, doído, muito doído o passado dele. Mas ele meio que fez uma promessa ao pai falecido dele que ele nunca mais ia quebrar outra promessa. Mas duas promessas divergentes que nunca são diferentes, ele meio que quebrou. E ele prometeu que jamais quebraria, mas ele mesmo se sabotou, ele mesmo se contradisse. Olha, eu entendo que é meio difícil escolher entre
o dever e também proteger a Rukia, mas o Byakuya ele está dividido entre o seu dever como capitão e também com o irmão dela. Eu sei que é meio difícil, mas Bleach mostra um pouco de realismo na história, principalmente no mangá, porque quando chega no finalzinho do arco da Sociedade das Almas, já mostra o Byakuya quase morrendo. E a Rukia já vê isso claramente, porque não tá vendo ele como um capitão, e sim como um irmão. Mano, cinema, totalmente cinema. Velho, esse personagem pra mim é o melhor, se não um dos melhores personagens que eu já conheço, esse de Bleach, porque pra quem já não leu o mangá, pra quem já viu o anime, literalmente você vai encontrar esse anime de Bleach, tanto ele quanto a Guerra dos Mil Anos, lá na Disney Plus, que tem sim esse anime. Antes tinha Netflix, mas não tem mais porque a Disney comprou os direitos e censurou algumas coisas que não devia censurar, mas eu não sei qual motivo, mas se você quiser assistir Bleach, assista. Se quiser ler o mangá, leia, porque vale a pena. Tem essa história do Byakuya há 50 anos atrás e também a parte da luta dele contra o próprio Kurosaki, que é muito boa, eu recomendo. Velho, a parte que ele aparece literalmente na Guerra dos Mil Anos é a melhor parte. Principalmente no episódio 22 da primeira temporada, que, velho, o Byakuya, ele vê um de seus tenentes morrendo na frente dele, e é por conta de quem? Dos Quincy's. Dos Quincy's, que ferrou com tudo. Ferrou com tudo. E eu não sei nem dizer o porquê dessa guerra, o porquê disso tudo. Mas só sei dizer que os Quincy's estão aí pra ferrar com tudo. E o Byakuya tá puto da vida. Olha, literalmente, o Byakuya que já se vê em uma completa enrascada, ele tá se vendo contra a parede. Tá se vendo contra a parede. Porque os Quincy descobriram como selar as bancadas dos capitães. Descobriram. Porque antes que era impossível selar uma bancai, era assim, quando era lá atrás no Serentei, que era impossível. Mas aqui na Guerra dos Quincy's já não é impossível. O Byakuya ele está colocando em mãos tudo que ele está sacrificando aí nessa luta nas mãos do Renji, para ele salvar literalmente a Rukia. Porque assim como ele meio que não conseguiu salvar, ele quer que Renji salve ela. Olha, nessa parte aqui, eu já posso dizer que ele está dando seus últimos suspiros antes de, sabe, partir dessa para melhor. Eu sei que ele foi um grande cretino, um capitão que foi muito orgulhoso, mas no final ele foi um ótimo irmão. Foi sim. Ele conseguiu se arrepender e até mesmo conseguiu dizer o quanto arrependido, se perdoou no final dos 1000 anos, mas no fim de tudo, ele morreu. Não teve como ele escapar dessa. E, cara, eu não queria que ele terminasse assim. Não queria mesmo. É um personagem muito bom. Tem certeza uma construção de personagem muito boa. Mas, infelizmente, assim como o Yamamoto morreu, ele morreu também. Olha, a questão aqui não é nem que foi culpa dele,
e sim por conta da Rei Quincy, que ferrou com tudo. Principalmente com o exército de Quincy, que mandou muitos e muitos Ryokas lá para a cova, e ele ainda se culpa dizendo que ele não pôde fazer nada, mesmo sendo o capitão da divisão 6. Eu até entendo que ele está se culpando, mas a culpa nem é dele. Você é apenas humano, não deveria nem estar aqui encarando os nossos problemas. Desculpa, então ter que pedir um último favor, perdão pela audácia, por favor. Olha, nessa parte aqui, eu já posso dizer que o Byakuya ele já está se arrependendo, já está dizendo que o Ichigo é apenas humano, que não devia se meter em assuntos de Shinigami, mas está pedindo um último favor para o Ichigo antes de partir, que, convenhamos, na Guerra dos Mil Anos você tem que respeitar o último desejo, a última clemência antes da pessoa partir dessa para melhor, e o Byakuya não é diferente. Ele já está demonstrando cerca de, sabe, o seu último respeito pelo Ichigo, por ele ser o primeiro a enfrentar ele de frente e não se arrepender disso. Mano, se era isso que era o último desejo do Byakuya, então é claro que o Ichigo vai fazer. Ele vai fazer e também vai proteger a cidade das almas. Não só isso, como também salvar aqueles que ele mais ama. O Randy, a Rukia, a Orihime, o Sado e muitos outros que ele também vai salvar. Mas então esse vídeo foi gostado. Eu sou o Mestre Campos por aqui. Deixe seu inscrito no canal, comenta no próximo vídeo. Compartilhe com a comunidade Blitz, assim como eu sou. Até a próxima, valeu e fui!